É por falta de dinheiro que você não consegue dormir? Então assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a dormir muito melhor. Vamos pra vinheta. Você que é MEI ou pequena empresa aí com até 10 funcionários ou autônomo, porque sim, se você é autônomo, você é empreendedor sim. Assista esse vídeo até o final, que eu vou compartilhar com você uma planilha financeira que eu utilizo hoje aqui na empresa e que dá um resultado super legal para você conseguir aí organizar as finanças da sua empresa. Então, curta o vídeo, compartilhe, ativa o sininho aí e pega papel e caneta para você anotar aí as informações que eu vou te contar aqui no vídeo. Comecei a empreender lá em 2014 e aí em 2015 eu comecei empreendendo com a revista Tempos Modernos aqui na cidade. E aí uma das minhas dificuldades ali que me tirava realmente o sono era quando eu estava perto do fechamento da revista e eu não tinha conseguido vender a quantidade exata de páginas para que eu pudesse pagar o aluguel da minha sala, pudesse pagar o meu convênio, pudesse pagar as despesas que eu tinha ali com a revista, a gráfica. Então isso me atormentava aí durante a noite, eu não conseguia dormir direito porque eu ficava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho 5 páginas e eu preciso vender isso, porque eu preciso ter o meu lucro, ele vinha dessas páginas. Então eu tinha vendido ali para começar a pagar ali o básico, mas eu precisava ter lucro, eu precisava viver daquilo. E é isso que acabava tirando ali, dificultando ali eu de dormir no dia a dia. E aí eu ficava montando estratégias de como eu iria fazer no outro dia para poder vender mais, fazer mais network, ter mais clientes e conseguir realmente vender aquelas páginas da revista para que eu não passasse aquele sufoco ou passasse aquela noite inteira ali sem conseguir dormir pensando qual seria a solução do meu problema no dia seguinte. E aí todo mês era a mesma coisa, eu acordava lá, ficava dias sem dormir direito e aí eu conseguia correr atrás, vendia, fechava ali no limite e aí no outro mês a mesma coisa. E eu não conseguia entender aonde eu estava errando, o que eu estava fazendo, que todo mês eu fechava a revista ali em cima para ter aquele pequeno lucro e super apertado. Então onde eu estava errando? E aquilo tirava meu sono, porque eu ficava, poxa, aonde eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado que eu não consigo desenvolver a revista melhor e ter um lucro maior? E aí eu não conseguia entender por que todo mês eu fechava naquele formato e aí eu comecei a perceber que eu não tinha uma gestão ali do meu dinheiro, eu não tinha um fluxo de caixa, então eu não tinha gestão daquilo, eu não sabia exatamente o quanto eu podia gastar no mês, o quanto eu não podia, o quanto eu tinha que reinvestir dentro da minha empresa e eu também não tinha um caixa na empresa para aquele mês que eu não conseguisse fechar a conta, eu ter aquilo para poder suprir. E eu não tinha um entendimento de como eu poderia estar buscando e fazendo exatamente isso para ter essa gestão e esse caixa aí para minha empresa, para que naquele mês que eu não conseguisse fechar, eu ter uma solução que não tirasse o meu sono, que era o que acontecia todos os meses. E um dos principais motivos que as empresas quebram é justamente a falta do capital de giro. Quando a empresa ela não tem esse capital de giro ali, eminente ali dentro dela, ela não tem aquilo concreto de diariamente, mensalmente aquilo, ela acaba passando por várias dificuldades e ela pode até quebrar. Porque quando você não tem esse capital de giro, pode acontecer várias coisas. Uma folha de pagamento ali que não estava programada, um fornecedor que você não estava contando, algum equipamento da sua empresa ele pode ter quebrado, você pode ter a necessidade de contratar mais mão de obra, então você tem lá, você às vezes não consegue atender mais clientes porque você não vai ter aquela mão de obra naquele momento. E se você não tem capital de giro, como que você vai fazer aí para contratar essa mão de obra? Quantas vezes eu fui dormir extremamente preocupada Tati, você não pode ficar doente, porque se eu fico doente era eu
e o meu funcionário. Quem ia manter a empresa? Quem ia vender? Quem ia fazer a empresa rodar? Como eu ia fazer a revista naquele momento se eu era a única pessoa que vendia a revista? Então eu ia dormir assim, Tati, você não pode ficar doente, você não pode pegar uma gripe, você não pode sofrer um acidente. Então eu tinha todas essas preocupações diariamente que fazia com que eu perdesse o sono, porque eu realmente não tinha condições, se eu ficasse doente, nem de pagar alguém para estar no meu lugar, e eu nem tinha um convênio, então eu não tinha nem a questão de ir num bom médico, ter um bom tratamento naquele momento para poder resolver ali o meu problema o mais rápido possível para eu voltar a trabalhar. Se você hoje aí tá planejando em alugar um espaço maior ou contratar um funcionário, você já viu como que tá o seu caixa? Você já olhou se realmente é o momento agora de você fazer essa contratação ou de mudar por um espaço maior? Então cuidado, você já olhou aí agora como que tá o seu caixa? Você tem um fluxo de caixa para o próximo mês? Porque isso o mês que vem aquele cliente lá, que é o seu cliente master, ele não fechar com você, ou ele cancelar o contrato com você, você tem caixa? Você tem fluxo de caixa para conseguir manter aquilo que você está pensando em contratar agora? Seja um espaço maior, um funcionário, ou uma compra de equipamento. Esse é o momento de você fazer isso? Você já realmente analisou se você está no momento certo de realmente fazer esse investimento? Por que eu tô te falando isso? Porque por muitas vezes eu acreditei que o problema era o dinheiro, mas na verdade eram as decisões que eu estava tomando naquele momento que era o problema. Aquelas decisões não eram decisões que eu deveria estar tomando, porque aquilo não ia fazer com que eu atingisse o objetivo que eu queria. Então hoje você empreendedor aí, você que tá começando a empreender, você tem que tomar cuidado com a decisão que você vai tomar, porque a falta de dinheiro, ela é só o sintoma. Ela é a consequência daquela decisão errada que você está tomando naquele determinado momento. O sintoma hoje, ele é a falta de dinheiro, mas na verdade o verdadeiro problema é você não entender sobre o seu negócio, não entender aonde você realmente compra aquele produto, se você realmente deve contratar aquele funcionário. Então é você entender melhor sobre o seu negócio, para que você evite que você tenha o sintoma da falta do dinheiro. E aí eu só consegui entender isso quando eu realmente comecei a estudar e ir a fundo sobre isso, quando eu comecei a frequentar grupos de network, comecei a conhecer também outros empreendedores e dividir com eles essa dor que eu estava passando naquele momento. Então eu consegui aprender e ter uma visão muito maior de onde exatamente eu estava errando e onde exatamente eu deveria investir ou ações que eu deveria fazer para mudar aquele cenário que eu estava vivendo naquele momento. E entender também que estudar é para sempre. Então você empreendedor, você precisa aí se manter atualizado. Então você tem que saber mais do seu negócio do que qualquer outra pessoa. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Porque quando você consegue ser o melhor naquilo que faz, você está atualizado sobre o seu modelo de negócio, sobre o seu mercado, automaticamente você consegue pensar e tomar as melhores decisões. Então o que eu deixo aqui para você é: estude. Em vez de você ficar lá 3 horas do seu dia vendo lá no final do seu dia, vendo Netflix, fique 1h30 vendo Netflix, a outra hora e meia, 1h30 vá comprar um curso, vai estudar, vai se aperfeiçoar. Em vez de você comprar aquela pizza para comer no final de semana, compre um curso, estude, entenda, converse com outras pessoas, discuta com outros empreendedores, tenha a visão de outros empreendedores, converse com pessoas que você admira, que também aí estejam empreendendo, que estejam nessa mesma jornada e que realmente tenham uma visão diferente da sua e pode ajudar você aí, empreendedor, a mudar ali o seu pensamento daquele momento, talvez você tomar a melhor decisão, se realmente é alugar aquela sala naquele momento ou não, se realmente você deve contratar aquele funcionário naquele momento, se você deve comprar um estoque maior do seu produto. Então quando você vai em outros grupos de network, você se comunica com outros empreendedores, você discute a respeito do que você está passando, você tem a possibilidade de ouvir a opinião deles e entender também um pouco da experiência daquele empreendedor e aprender com ela. Então hoje o
que eu indicaria para você é estude bastante, converse com outros empreendedores. Então hoje eu ainda continuo trazendo isso para minha realidade. Então eu continuo estudando, continuo participando de grupos de network. Hoje eu participo do BNI, vou no evento da maratona, vou em eventos que acontecem dentro da cidade também. Então eu estou sempre atenada aí a tudo que está acontecendo na cidade, quais eventos estão acontecendo para que eu possa ir fomentar negócio e aprender também. Então chegamos aqui ao final do vídeo. Eu gostaria de saber aí o que tira o seu sono. Então deixa aqui no comentário que eu vou fazer o possível para te ajudar. E eu não esqueci também não. Eu vou deixar aqui o link para você pegar aquela planilha financeira que eu utilizo muito aqui na empresa, que eu utilizo já há muitos anos e deu muito certo para o meu negócio, onde você vai conseguir aí controlar a sua entrada e a saída da sua empresa. Isso vai ajudar bastante aí a você ter aí uma noite de sono muito mais agradável. Então indique a um amigo, gostou do conteúdo, compartilha, ativa o sininho aqui e muito obrigado. Fiquem com Deus, um beijo e até mais.